noite, amados. Amém. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz do Senhor repouse sobre a vida de todos vocês. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. É que aqui ele tá meio assim, como é que você chama quando fica esse barulho assim, oco assim no meio aí? Meio assim, né? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje pela manhã, quando o pastor Robson estava ministrando a palavra, eu estava ouvindo, e a gente às vezes não se apercebe o porquê e como Deus está agindo. E isso só veio confirmar o tema que Deus havia me dado para ministrar essa noite, para conversar um pouquinho com você sobre o olhar divino e o olhar humano. A princípio, eu estaria falando hoje de manhã, né? Eu teria a responsabilidade de trazer a palavra de manhã. E ao longo da semana, o pastor Robson conversando comigo e com algumas impossibilidades, eu com outras, e a gente combinou. A gente começou a conversar, vamos trocar, aí não dava para mim, depois não dava para ele. No final, Deus agiu e colocou tudo no devido lugar. E ouvindo Deus falando esta manhã, eu percebi por que essa movimentação de Deus e por que Deus às vezes muda a forma como nós temos pensado ou como nós estamos desejando fazer as coisas. Eu vou tentar de alguma maneira fazer algumas pontes com aquilo que o pastor Robson falou hoje de manhã, quando ele falou de casa em casa. E uma das coisas que eu queria que você tivesse em mente, que para mim ficou muito, muito forte, muito latente no meu coração, quando o pastor Robson falando sobre a condição de eu e você sermos casa, de que nós somos casa, e que sendo casa, nós também precisamos aprender a desenvolver em nós o olhar para o outro, além de nós mesmos como casa, com as suas diferenças, com as suas características próprias, e abandonarmos, ele não usou essa palavra, mas eu quero usar isso, e abandonarmos o hábito que temos de julgar ou pré-julgar a aparência de outras casas. Porque quando nós fazemos isso, o pastor Robson colocou isso de uma maneira muito rápida, da mesma forma como nós emitimos julgamento sobre outras casas, que como nós, repito, são casa, nós estamos atraindo sobre nós os mesmos julgamentos. A mesma medida, pensada ou impensada, intencional ou não, desejada ou não, que nós usamos, é a mesma medida que é usada para nos medir. E eu creio que essa prática, entre tantas outras, podem ser retiradas da nossa vida, podem deixar de existir na nossa caminhada cristã, quando nós substituímos a nossa maneira humana de olhar para a vida, de olhar para as circunstâncias da vida, e passamos a nos esforçar para ter o olhar de Deus sobre as pessoas e sobre as circunstâncias. Eu quero tentar fazer essas pontes com você. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Um texto bastante conhecido, principalmente o verso 7, é muito usado por nós, muito falado por nós, mas eu quero explorar um pouquinho esse texto a partir dessa perspectiva do olhar divino e do olhar humano. 1 Samuel capítulo 16,
a partir do verso 1. O texto diz assim, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, tá bom? O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho novo com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Verso 4, Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza é este o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Verso 8. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Samá, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha, outras traduções dizem o chifre com óleo, que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Vamos orar mais uma vez, por favor, querido? Pai, que o Senhor fale conosco, por favor. Que o Senhor revele aquilo que o teu coração deseja revelar a cada um de nós que está aqui reunido, daqueles que estão conosco a partir das suas casas, que talvez estejam andando de carro, parados em algum lugar com um aparelho de celular na mão. Que a tua voz possa ser escutada e que a tua mão possa ser sentida neste momento, assim como o Senhor vem fazendo. Pai, ao longo de todo o tempo que nós nos reunimos aqui na tua casa, nós pudemos sentir tua mão até aqui, nós pudemos desfrutar da tua presença, e isso é bom demais. Que isso continue acontecendo, em nome de Jesus.
Samuel é considerado pelos estudiosos como sendo talvez o último dos juízes e o primeiro entre os profetas, porque ele pega justamente, ele é usado por Deus justamente num período de transição da história de Israel, um período onde até aquele momento Israel era governado diretamente pelas intervenções divinas sobre eles, sobre o seu povo. E de repente chega um determinado momento que Israel, o povo começa a procurar a Samuel com um pedido no mínimo estranho aos olhos e ao período histórico que eles viviam. Eles chegam diante de Samuel e dizem para ele: Samuel, unge um rei para nós, coloca um rei sobre nós, porque nós queremos ser igual às nações que têm ao nosso derredor. Samuel fica, não posso falar o que deu vontade aqui, né? Mas Samuel fica muito doido ali com aquele povo, ele fica tremendamente irritado com aquele povo, porque ele se sente irritado com a situação deles, de dizer como é que eles estão negando a presença de Deus, o reinado de Deus, e querendo se tornar uma nação igual àquelas que estão ao redor, que estavam condenadas por Deus para a destruição, onde Deus havia dito: vocês vão entrar na terra, vocês vão conquistar a terra e vão destruir os povos que lá estão, e agora eles querem se tornar exatamente iguais àquelas nações. E Deus, com o seu olhar muito além do nosso, ele chama Samuel, como que trazendo Samuel para perto, e diz para eles assim: Samuel, você não está entendendo ainda. Você acha que eles estão rejeitando você, seu ministério, eles estão rejeitando quem eles são? Não, não é nada disso. Na verdade, eles estão rejeitando a mim como rei sobre a vida deles. Mas faz o que eles estão querendo, unge um rei para eles. E o povo de Israel então passa ali a procurar, como se estivessem fazendo uma eleição, vamos dizer assim, mas escolhem um rei, começam a jogar sortes, e a sorte começa a cair sobre a tribo de Benjamim, uma determinada família, e de repente, quando todo mundo olha, tem um cara de 2 metros de altura, diz o texto bíblico que ele, o público normal, as pessoas ali ao normal batiam perto dos seus ombros, então um homem alto, forte, chamado Saul, eles dizem: ele vai ser o nosso rei. Aquilo que servia como modelo, como referencial para os olhos humanos, começa a se estabelecer em Israel. Eles certamente olhavam para os povos ao redor e viam os seus reis e queriam uma figura semelhante. E o olhar humano é assim, a gente começa a olhar e ver determinados modelos, a gente começa a olhar e observar determinados tipos físicos, ou modelos eclesiásticos, ou estilos de vida, e nós começamos a tomar aquilo como padrão para nós, e começamos a olhar e dizer: vamos fazer da mesma forma. O olhar humano faz isso sempre. A história começa a se desenrolar, continua a se desenrolar. Saul é o ungido rei, vem o desafio dos filisteus, aparece a história de Golias, vem Davi que derrota Golias, e então acontece um fato marcante na história de Saul. Eles vão lutar contra os amalequitas, se eu não estiver errado no nome do povo, se tiver um dos pastores me ajude e me corrige, né? Mas eles vão, e Samuel, como instrumento de Deus, diz: vai, pega o rei Agag, se não me falha a memória, se eu não misturei os nomes de todo mundo, mas vamos lá, eles catam lá e dizem: mata o rei, mata o povo todo e não mexe em nada que tem lá daquele povo. Saulzinho,
influenciado pelos seus soldados e pela cobiça do olhar humano, ao invés de matar o rei, de matar o povo, ele prende o rei, mata o povo, cata tudo quanto é animal que eles têm e traz. E quando Samuel aparece, olha para ele e diz assim: o que está acontecendo, Saul? O que está acontecendo? Saul olha e diz assim: olha, o povo ali me pressionou, o povo ali me deu um empurrão, e eu pensei em trazer os animais para oferecer como sacrifício ao Senhor. Naquele momento, Deus revela: Saul, você acabou de perder o privilégio de continuar sendo rei sobre Israel. E quando a gente olha para o texto que nós estamos conversando agora, no verso 1 a gente já começa a enxergar a diferença do olhar divino para o olhar humano. O texto diz claramente que Deus olha para Samuel, vira para Samuel, se comunica com Samuel e diz para ele: até quando? Uma outra versão diz: até quando você vai continuar chorando ou lamentando por Saul? Até quando você vai permanecer aí resmungando ou lamentando porque Saul perdeu o direito de ser rei? O olhar humano, ele ocorre firmado pelas circunstâncias. O olhar divino, ele está guiado e sempre será guiado pelos propósitos estabelecidos por Deus. Aquilo que nós como homens olhamos e vemos como circunstâncias que estão acontecendo e que muitas vezes determinam como nós olhamos para uma determinada situação ou por fatos que estão acontecendo e que acabam sendo limitados e acabam por muitas vezes também limitando o que Deus quer ou pode fazer do ponto de vista humano, em nós e através de nós. O olhar humano, ele é influenciável, ele é moldável, e ele sofre influências e interferências de muitas coisas. Quer ver uma coisa? Samuel lamentava e chorava porque Saul tinha perdido o reinado. Ele já não tinha a aprovação de Deus para ser rei. Deus estava olhando para Samuel e dizendo: Samuel, já deu, né? Você já chorou demais. Samuel, você já reclamou demais. Samuel, já deu. Tem algo à frente para você fazer. Saul não vai voltar a ser rei. Não vou mais aprovar o reinado dele. Mas para você ainda tem um propósito a cumprir. Pega um chifre, bota azeite dentro dele, põe o óleo dentro dele, porque eu já escolhi um outro rei e você vai lá para ungir. Propósito. A vida cristã, muitas vezes, ela deixa de ser frutífera, ela deixa de percorrer um caminho crescente, porque nós começamos a olhar apenas para as circunstâncias que estão ao nosso derredor. Uma enfermidade que se estabeleceu em casa, alguém que nos ofendeu, uma traição, um amigo que abandonou, uma palavra maldita nos nossos relacionamentos, uma forma errada de tratar o próximo, a maneira equivocada de nós cuidarmos da nossa casa, não transformarmos a nossa casa num lar, mas às vezes num verdadeiro campo de batalha. Por quê?
Tudo isso acontece porque o nosso olhar está firmado, modelado, moldado pelas circunstâncias e não pelo propósito. Para que serve a sua vida? A maioria dos cristãos não consegue responder uma pergunta tão simples. Se eu olhasse para você, como eu estou fazendo nesse momento, e pedisse para você escrever num pedacinho de papel, o que é que Deus disse ser o objetivo da sua vida? O que Deus quer fazer com a sua vida e através da sua vida? Você saberia escrever isso? Na última segunda-feira, nós tivemos o segundo encontro nosso de um grupo de homens, que nós estamos nos reunindo toda segunda-feira fazendo um curso. E eu pedi para que eles escrevessem, na capa do livro que nós estamos usando, lendo e estudando, o conceito, o que ele entende por hombridade. Hombridade para mim e escrevessem. Eu não sei o que eles escreveram. O desafio nosso é que ao final de um tempo de estudo que nós vamos ter, nós vamos comparar as duas coisas. Nós vamos comparar o que nós pensávamos quando começamos e o que Deus fez em nós quando terminarmos. Esse é um exercício que nós precisamos aprender a fazer sempre. Mas só podemos fazer se soubermos qual é o propósito, qual é o objetivo da minha vida. Em suma, a gente está dizendo: por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho uma família? Por que eu tenho uma casa? Por que eu faço parte de uma igreja? Por que é que eu participo de um ministério de louvor? Por que é que eu participo de um ministério de famílias? Por que é que eu faço parte do ministério de adolescentes, de jovens, de crianças, de homens, de mulheres, e enfim? Por que eu participo de determinadas associações? Por que eu exerço a profissão que eu exerço? Por que eu tenho o negócio que eu tenho? O olhar humano, ele se apega, ele se firma exatamente nas circunstâncias, sejam elas quais forem. Mas o olhar humano não consegue captar para onde o olhar divino está apontando e nos direcionando. E isso deixa a nossa vida vazia, sem sentido. Isso deixa a nossa vida simplesmente, como diz o Zeca Pagodinho, a gente vai deixando a vida nos levar, a vida leva eu. A gente vai assim, aos trancos e barrancos, porque nós não sabemos para onde temos que olhar, e muito menos como é que vamos chegar lá. E é preciso parar um pouco, querido. É preciso parar um pouco. O nosso olhar muitas vezes, ou sempre, ele não consegue entender para onde Deus está apontando. O exemplo de Samuel continua sendo útil. Porque quando Deus dá a ordem para Samuel e diz: pega o chifre, enche de azeite e vai lá, porque lá em Belém você vai encontrar uma família, a família de Jessé, e nessa família, um dos filhos dele eu escolhi para ser rei, e você vai lá para ungir ele. Primeira coisa que Samuel faz: se eu sair daqui e falar que eu vou para lá, Saul vai saber, ele vai vir atrás de mim, e ele vai me matar. O olhar humano, ele gera em nós medo. O olhar humano, ele gera em nós medo.
O olhar humano, ele por si só ele é excludente. O olhar humano, ele quase que instantaneamente, ele tira do nosso foco aquilo que nós achamos que nos ameaça, ou quem nós achamos que nos ameaça, seja qual for a razão, e eu não quero entrar nesse mérito com você, mas eu posso, por exemplo, eu vou usar meus amigos pastores, que fica mais fácil, que depois a gente senta lá e resolve a parada. É muito fácil. Eu vou aqui, eu olho lá para o Tiago assim, eu olho para ele e falo assim, meu olhar humano, ó, esse cara é bom, preciso tomar cuidado, ele tem coisas que eu não tenho, ele faz coisas que eu não faço. Aí eu vou, bato o olho no Juba e falo assim, eita, apertou a mão um pouquinho, porque esse aqui também faz coisas que eu não faço, pelo contrário, eu sou ruim para encrenca. Se eu for olhar para o Tiago, já viu, né? Se eu começar a cantar e tocar, vai ser um problema. Não fica nem perto. É assim, né? É problema. É ruim, gente. E aí o que eu começo a fazer? Com o olhar humano. Eu começo a tirar. Aí eu vou olhar e falo assim, bom, eu preciso dar um jeito dele não aparecer. Eu preciso dar um jeito dele ficar fora da vista. Eu preciso excluir. E o problema é que nós levamos isso para todos os lugares da nossa vida. Quando eu começo a estabelecer amizades, eu começo a fazer a mesma coisa. Porque o olhar humano, quando reúne um grupo de amigos, ele começa a olhar e competir. Ele começa a observar quem tem qualidades e quem não tem, e quais são, o que faz ou o que não faz, quem é mais ou menos popular do que eu. Os adolescentes que o digam, né? Não é assim? Mas às vezes os adultos continuam sendo eternos adolescentes. E o que é pior, às vezes a competição está dentro das casas. Porque o marido está competindo com a esposa e a esposa está competindo com o marido, e os pais estão competindo com os filhos e os filhos competindo com os pais. Gente, e aí você começa a excluir, você começa a tirar. Isso quando o olhar humano não é voltado para nós mesmos, que a gente vem para diante de nós mesmos, de um espelho, olhamos para nós e dizemos assim, quem sou eu? Que raio de homem sou eu? E eu começo a excluir a mim mesmo, porque eu não consigo aceitar quem eu sou, e a vida vai se esvaziando. O olhar divino, ao contrário, ele é inclusivo sempre. O olhar de Deus, ele é inclusivo. Se você olhar no verso 5 ali em diante, quando Samuel chega em Belém, quando ele chega ali em Belém, o povo sai, os anciãos saem, vêm de encontro a ele e diz assim, Tiago, está tudo você está chegando bem, né? Você não veio brigar comigo hoje não, né? Você está chegando em paz, para bater um papo só, é isso? E Samuel tem que dizer para aquele povo, calma gente, está tudo em ordem, eu só vim para sacrificar o Senhor. E na sequência, o verso 5 diz, que Samuel, eu quero ler com você o verso 5, a segunda parte dele. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Samuel agora olhava para Jessé, não como uma família apenas, mas uma família
que Deus estava olhando e tinha um propósito a ser realizado no meio dela, e Ele traz ela para dentro. O pastor Robson falou um pouco sobre isso de manhã. Quando nós nos reunimos em casa, ou de casa em casa, é assim que a gente faz. Eu vou incluir as pessoas, eu vou trazer as pessoas para dentro, eu vou torná-las participantes de algo do qual eu fui convidado a participar um dia. Você um dia foi convidado a participar de algo muito maior do que você mesmo. Deus incluiu você e usou um homem, uma mulher, uma família para fazer isso. É a nossa vez de fazer o mesmo. Incluir. Mas para incluir eu preciso olhar para outra casa com o olhar divino, que é um olhar inclusivo, e não o olhar humano, que é excludente. Versos 6 e 7 abrem para nós aquilo que nós mais conhecemos nesse texto: que Deus não vê como o homem, Deus vê o coração. Gente, posso falar uma coisa séria para você? Esse texto serve de muita muleta para nós como cristãos, principalmente nos nossos defeitos, nas nossas falhas, nas nossas limitações, naquilo que nós não fazemos. Sabe aquela frase que a maioria dos cristãos usa? Que a gente olha e diz assim: Deus conhece o meu coração, né? Ele conhece tão bem, mas tão bem que Ele sabe quando eu estou tentando dar balão nele. Ele sabe quando eu estou tentando enganar Ele, ou a palavra dEle. Ele sabe. Então é muito mais fácil e muito melhor a gente olhar e dizer: Senhor, o Senhor conhece meu coração, não conhece? O Senhor sabe como é que é lá do lado de dentro. Então me ajuda a reconhecer exatamente quem eu sou diante do Senhor, para que o Senhor possa me transformar e eu me tornar o homem ou a mulher que o Senhor quer que eu seja. E não a gente pegar um verso como esse e usar como muleta, como desculpa para aquilo que nós não gostamos, não queremos ou não vamos fazer. Um coração transparente diante de Deus é um coração que não precisa esconder nada, que não tenta criar uma imagem irreal de si mesmo ou das circunstâncias. É um coração que simplesmente é. Ele simplesmente é. Sabe por que muitas vezes nós não nos reunimos de casa em casa? Porque em casa todo mundo só vai saber quem eu sou. Quando você chega na minha casa, a hora que você abrir o portão da minha casa, que você entrar, que você percorrer o corredor, abrir a porta da sala e entrar, você vai começar a olhar como é que a minha casa está ou não arrumada, como é que eu coloco os móveis, os objetos, e você já vai começar a formar uma imagem de mim mesmo. É assim ou não é? Se você for um ser humano que nem eu, é isso. A gente chega na casa dos outros e pelo que a gente vê, a gente começa a formar uma imagem. E é por isso que muitas vezes um projeto como o de casa em casa, ele gera aversão em nós. Porque a minha casa, os outros, deixa eu colocar de outra maneira, outras pessoas conhecerem a minha casa, vai fazer com que as pessoas me conheçam. E eu muitas vezes não quero ser conhecido.
E é o grande erro da vida cristã, porque nós impedimos ou não desfrutamos dos benefícios que a koinonia, a comunhão, tem para nos dar. É por isso que muitas vezes nós temos amizades superficiais. É por isso que muitas vezes relacionamentos familiares se quebram. Porque nós não queremos ser conhecidos exatamente como a gente é. Porque eu tenho medo de ser excluído. E se descobrirem que eu não sou realmente quem eu quero mostrar, a minha aparência? Estou me lembrando de um fato uma vez. Ai, Jesus. Não, melhor não falar não, para não levantar defunto. Melhor não, melhor não. O olhar divino, ele nos leva à transparência. O olhar humano nos leva a criar fantasias. Entenda uma coisa: o lado de fora é apenas um reflexo do que tem do lado de dentro. Entenda isso. E Deus, com o seu olhar, sabe o que tem aí dentro. E Ele é o maior interessado em modelar você segundo o propósito que Ele tem para você. Você só precisa querer a mesma coisa que Ele quer. E isso acontece todos os dias nos seus relacionamentos. Todos os dias. Todos nós somos vistos por muitas pessoas o tempo todo. A grande questão é como é que nós vamos olhar para as pessoas. Como é que eu, como marido, vou olhar para minha esposa, para os meus filhos, para os meus companheiros de ministério, para a minha igreja, para Deus, para mim mesmo. O desafio é nós termos o olhar divino em todas as áreas da nossa vida. Feche os teus olhos, por favor. Eu posso te convidar para muita coisa agora. Mas eu quero convidar você para uma coisa só. Pergunte para o Senhor, pergunte para o seu Deus, qual é o olhar que Ele tem sobre você? Só isso. Tenha coragem, se encha de coragem e pergunte para o Senhor: Senhor, qual é o teu olhar sobre mim mesmo? E bem quietinho, aquiete o teu coração, para que você possa ouvi-lo. Não olhe para ninguém que está do teu lado, ou para as pessoas que estão aqui em cima, tocando, cantando. Pede para que Deus ajude você a olhar para você mesmo com o olhar dele. E pede para o Senhor: Senhor, me ajuda agora a me ver como o Senhor está me vendo. Faça isso.
pra dentro de mim, nada encontras de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se você quer o que essa canção está dizendo, se é isso que você quer, eu quero convidar você a se levantar e vir até aqui. Eu quero orar com você. Se você quiser, você se levanta e enquanto nós continuamos cantando, vem aqui, porque eu quero orar por você, quero abençoar você. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá esse coração para nós, Senhor. Eu quero abençoar esses irmãos e irmãs que diante do Senhor, num passo de fé, crendo, saem dos seus lugares e se colocam aqui e dizem: eu quero, eu quero. Homens e mulheres que as circunstâncias da vida muitas vezes têm moldado o seu olhar e impedindo-os de verem a si mesmos como o Senhor os vê, como o Senhor os criou. Que a circunstância os tem impedido de viverem, de se relacionarem de maneira verdadeira, genuína. Muitas vezes criando personagens imaginários apenas porque tem medo de se expor, tem medo de serem vistos, tem medo de serem julgados, ou simplesmente porque foram feridos ao longo da história e agora se guardam, se protegem, porque não querem ser feridos de novo. Deus, ajuda-os agora a simplesmente abaixarem a guarda e se renderem diante de Ti. Espírito Santo, em nome de Jesus, o meu clamor, o meu pedido, a minha oração
É exatamente isso, que o Senhor leve cada um a esse quebrantamento, a essa rendição, a essa entrega, de se tornarem como o Senhor quer, de simplesmente se renderem, de simplesmente se entregarem, de simplesmente abandonarem os seus personagens, a dizerem aos seus próprios medos: meu Senhor é maior, o que o meu Senhor tem para mim é melhor. Por isso, Senhor, nossa oração é: age em nós e através de nós. Vamos nos colocar em pé e adorar juntos. Coração igual ao teu, meu mestre. Declara isso. Faz dessa canção a sua oração. Igual ao teu, ore. Coração disposto. Diga isso. A obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Que isso se torne real em nós, Deus. Que nós sejamos mesmo homens e mulheres iguais ao Senhor. Iguais ao Senhor. Aleluia. 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 Tira de nós o medo e enche-nos de fé. Segura a nossa mão para a gente poder exercitar nossa fé. Pega o nosso coração e, se preciso for, vira ele do avesso. Que a gente não queira continuar insistindo em viver quem nós não somos. Que a gente deixe de lado personagens para assumirmos de verdade e sem reservas quem a gente é. Por isso nos dá um coração igual ao teu, todos os dias. Antes de nós impetrarmos a bênção, há alguém que está nos visitando hoje? Eu quero conhecer você. Tem alguém que está aqui com a gente? Lá no fundo, olha lá. Que bom, que bom. Os irmãos podem ir se sentando. Dá um oizinho para mim assim novamente. Isso aí. Prazer receber vocês. Sejam muito bem-vindos. É muito bom receber vocês. Sintam-se acolhidos e amados por nós, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Vamos receber a bênção, queridos. Se você puder permanecer em pé. Que a graça, essa graça irresistível, que nos chama, nos acolhe e nos transforma, que o amor do nosso Deus, do nosso Pai,
Esse amor demonstrado de uma forma tão profunda e às vezes assustadora, dando o seu filho para morrer na cruz e ressuscitar, aleluia. E o poder do Espírito que está em nós se revelem diariamente na nossa vida, até que nos encontremos com o Senhor. Que seja assim, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe. Tenham uma semana abençoada e cheia do poder de Deus, em nome de Jesus.